Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Podeis se sentar. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glorificado, exaltado és tu. Vamos minuciar um pouco mais esta palavra. Aleluia a Deus. No versículo 10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Aleluia a Deus. Mas se eu estou ganhando pouco, eu tenho que ser fiel? Porque muitas vezes nós usamos de desculpas para sermos fiéis. E quando vem a dificuldade financeira, muitas vezes a gente decide, ao invés de ser fiel, nós usarmos da nossa fidelidade. E por incrível que pareça, nós não estamos roubando a Deus. Não. Porque nós estamos roubando a nós mesmos. Verdade, Deus. Porque aquela semente que Deus confiou a nós, na nossa fidelidade, a gente está deixando de semear ela. E deixando de semear, está impedindo dela germinar, crescer, frutificar. E esse fruto retornar para nós. E eu aprendi com essa palavra que eu tenho que ser fiel a Deus, a minha família e a mim mesmo. Fiel a mim mesmo. Se eu recebo R$1.000, eu não posso gastar 2.000. Porque vai chegar um ponto que eu não vou dar a volta por cima. Vai virar um bolo de neve. E o exemplo mais claro que eu tenho sobre isso é o cartão de crédito, que tem um limite. E se a gente ocupa um valor, quando vem a fatura, vem aquele pagamento mínimo, que é a grande armadilha dos cartões de crédito. E se eu decido fazer o pagamento mínimo, no próximo mês, além de vir o valor normal, vai vir mais o juro do que eu deixei de pagar. E assim acontece quando eu não sou fiel comigo mesmo. Porque ao invés de eu usar aqueles R$1.000 que eu ganho com sabedoria, eu acabo gastando R$2.000 e não tenho como repor. E para mim ser fiel a mim mesmo, eu tenho que ser fiel ao meu nome. Eu tenho que ser fiel às minhas finanças. Aleluia, Deus. Eu tenho que ser fiel ao meu planejamento. Grande Deus. E nós não sabemos planejar. Porque a gente adora muito aquele versículo que diz que Deus conhece nossas necessidades e Ele supre todas elas. Porém, a gente não gosta quando diz que a gente tem que vigiar para não cair. E na vida financeira, isso é muito importante, porque a gente tem que ter um planejamento. Porque se eu não tiver um planejamento, no versículo 13 diz que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é o Deus do dinheiro. Se eu não planejar o que eu ganho, espiritualmente eu estou dizendo que o dinheiro me controla. E o dinheiro me controlando, o meu Deus não é o Todo-Poderoso, o Jeová Jiré, o Senhor da prosperidade. E sim, o meu Deus está sendo o dinheiro. Porque o que o dinheiro puder me dar, é o que eu vou usar. Aleluia, Deus. Agora, quando eu me planejo,
Quando eu me controlo minhas finanças, e eu sou fiel a mim mesmo, aí eu estou demonstrando para o dinheiro que ele não me controla. Ao contrário, eu controlo o dinheiro. E quem é o meu Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Grande Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Eu tenho que ser fiel à minha família. Eu tenho que usar o dinheiro com sabedoria. E agora eu vou puxar um pouquinho a orelha. Porque muitas vezes é normal, é natural a gente desejar ter coisas, adquirir bens. É normal, é gostoso. Depois que passa um tempo, a gente vai lá e adquire uma coisa, olha para aquilo e diz: nossa, obrigado, Senhor, pelo fruto do meu trabalho. Porém, às vezes acontece de nós irmos na casa de um irmão ou de uma irmã e olhar: ah, TV nova, quantas polegadas? 50 polegadas. Nossa, bem fininha, né? Que legal. Pagou quanto, irmão? Aonde? Aleluia. Será que eu consigo comprar também? Grande Deus. Ou senão, a mulher chega junto do esposo e vai visitar. Aí chega lá, aquele sofá novinho, com aquele cheirinho de novo, entregado no dia. Aí ela chega, senta. Aleluia, Deus. Ai, mas que sofá. Grande Deus. Verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Depois que vai embora, bem, eu quero um, tá? Aleluia, Deus. Se o teu cônjuge está ganhando R$1.000, minha querida e meu querido, não adianta querer fazer ele fazer uma loucura, comprar algo que no momento não é possível. Eu digo isto porque a gente tem que se planejar, a gente tem que se controlar. Verdade, Deus. Se dependesse de nós, da nossa vontade, as lojas estariam todas vazias. Porque eu duvido que cada um de nós, o nosso desejo não é ter a melhor televisão, o melhor sofá, a melhor cama, o melhor roupeiro, tudo do melhor. Essa é a nossa vontade. E eu digo, isto não é feio. Não, muito pelo contrário. A gente tem que ansiar, tem que desejar ter isso. Mas a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. A gente tem que planejar as coisas. Por que a gente tem que planejar as coisas? Porque Deus permite desertos na nossa vida, porque a gente não aprendeu a planejar e organizar a nossa vida financeira. Verdade, Deus. Sim. Ou também, muitas vezes, a gente quer culpar até o diabo. A gente está com a nossa vida financeira assim, ó, acabada. Estamos devendo na Chuma, no Magazine, na Colombo. Todas as lojas têm um carnezinho lá. Aí quando recebe, vai lá fazer a Via Crucis. Abençoando cada loja lá. Aí depois, chega em casa, não tem dinheiro. Aí chegou o pastor, ora por mim. O diabo entrou na minha vida financeira. Eu não estou conseguindo pagar as contas. Aleluia, Deus. O pastor vai dizer, eu posso até orar. E o diabo vai dizer, o que eu tenho com isso? Foi tu que comprou, não fui eu. E Deus permite esses desertos. Deus permite a gente passar pelo pouco. Porque quando a gente começa a passar pelo pouco e começa a aprender a controlar a nossa vida financeira, isso faz com que a gente comece a crescer. Porque daí o que vai acontecer? Quando a gente começa a controlar o dinheiro,
A ordem financeira do cristão é a seguinte: primeiro é Deus. Verdade. Como assim? Nos dízimos e nas ofertas. Aleluia, Deus. Cheguei lá, recebi o meu dinheiro, meus R$1.000. Vou lá separar. R$1.000, o dízimo é quanto? 100. R$100. Separei meu dízimo, tá aqui. Aí qual é a segunda ordem? A segunda ordem, alimentação. Porque se tu não comer, saco vazio não para em pé. Se tu não comer, tu não vai ter disposição de continuar trabalhando, de continuar ganhando do teu suor. Aí tu vai separar o valorzinho lá que tu vai usar para tua alimentação, para comprar os teus víveis. Depois, para você pagar tuas contas básicas: água, luz, telefone, internet. Depois que tu pagou as contas básicas, aí tu vê, bom, tô precisando de uma roupa, tô precisando de um calçado. Ah, meu sapato já tá com ar condicionado aqui, tem que mandar dar uma revisada no ar. Aí se eu estiver precisando, eu compro, eu adquiro. Se não, o que eu faço? Eu vou guardar o dinheiro, eu vou guardar o restante. E desse restante, eu ainda vou separar uma parte. Para quê? É uma reserva. Uma reserva para os imprevistos. Porque todo mês nós temos imprevistos. Todo mês acontece alguma coisa com o carro, um pneu, né, uma enfermidade, alguma coisa. E a gente tem um imprevisto. E quando a gente aprende a controlar nossa vida financeira dessa forma, Aleluia, Deus. a gente começa a prosperar na vida financeira. Porque daí aquela reserva de dinheiro que a gente está guardando, esse mês não tive nenhum imprevisto, esse mês eu consegui guardar um valor bom. E o que eu vou fazer? Vou pegar, vou levar minha patroa para comer uma coisinha boa. Aí vai sobrar para nós valorizarmos a nossa esposa. Aí vai sobrar para nós podermos adquirir algo para nós. Porque eu quero dizer uma coisa: guardar o dinheiro não é colocar debaixo do colchão e esquecer, deixar lá. Aí quando passa um tempo, tá com dor na coluna, tanto dinheiro que tem lá, porque dorme assim, ó. Isso daí é avareza. Porque a gente tem que viver com o dinheiro. O dinheiro que a gente guardar tem que ter um propósito para ele. Por que tem que ter um propósito? Para realizar os nossos desejos. Porque Deus, se tu pedir uma casa para Deus, Deus vai te dar uma casa? Ele não vai te dar uma casa. Se tu pedir um carro, Ele vai te dar um carro? Ele não vai te dar um carro. Agora Ele vai te dar a oportunidade de tu adquirir isso. Só que se tu não fizer uma reserva, não guardar o teu dinheiro, aquele que sobra lá, fica só gastando, chegou o final do mês, não sobrou nada, como é que tu vai adquirir a casa que tu tanto sonha? Como é que tu vai adquirir o carro que tu tanto sonha? E aí vem no versículo 11 que diz: pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aleluia, Deus. Como no final do versículo diz verdadeiras, eu vou trocar o injustas por falsas, para que vocês compreendam o que eu quero dizer. Pois se nas riquezas falsas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aleluia, Deus. O que eu quero dizer com isso é que, se nós, como o pastor falou, somos filhos de Deus, nós estamos buscando a Deus, nós estamos entrando em comunhão com Ele, se consagrando, se santificando, procurando aprender cada vez mais, mas a situação está difícil.
Quer dizer que nós estamos passando por uma riqueza falsa, uma riqueza injusta. Agora, se nós formos fiéis neste momento, onde esta riqueza está sendo falsa e injusta conosco, Deus vai confiar as riquezas verdadeiras. E as riquezas verdadeiras são aquelas que Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia, Então, Deus. as riquezas verdadeiras é o melhor desta terra para nossas vidas. Mas o que nós temos que fazer em relação a isso? Ser fiel. Ser fiel. Uma vez eu ouvi um exemplo. Eu tenho somente o dinheiro do dízimo e acabou o gás lá em casa. O que eu faço? O cristão, ele vai conversar com o pastor e vai dizer: pastor, acabou o gás. Eu estou somente com o dinheiro do dízimo. Mas eu estou aqui apresentando o meu dízimo a ti. O pastor vai orar, vai abençoar. Verdade, Pai. E o pastor, homem de Deus, Verdade, Jesus. ele vai chegar e vai dizer: irmão, está consagrado o teu dízimo. Agora toma aqui, vai comprar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Grande Deus. É isto que Deus quer nos falar no versículo 11. Que se a gente for fiel na riqueza injusta ou falsa, Deus vai nos colocar nas riquezas verdadeiras. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, ó Rei. Grande e eterno Pai. Eu vou falar um pouquinho de dízimo e oferta. Desde o início da década de 90, a igreja está sendo mal ensinada. Porque está sendo ensinado nos púlpitos que se você não dizimar, e ultimamente estão inventaram até o trízimo, se você não trizimar, se você não ofertar R$200, se não ofertar R$500, se não ofertar R$1.000, se não der tua casa, se não der teu carro, Deus não vai te abençoar e ainda tu vai para o inferno. Está sendo ensinado isso nos púlpitos. E o que aconteceu é que a igreja, de tanto ter acreditado nisso e ter feito isso e ter visto a corrupção que anda no meio gospel, se desencantou. E a igreja não tem mais ofertado e dizimado. Por quê? Não, eu vou dar meu dízimo, minha oferta para o pastor, para a igreja, para quê? Para o pastor comprar um terno de R$3.000? Verdade. Para o pastor comprar um carro zero? Para Vai o pastor falando, comprar uma Deus. fazenda? Só que eu quero dizer uma coisa para a igreja. Eu quero ensinar uma coisa para a igreja. O dízimo é bíblico. Tem que ser dado. E o dízimo é apenas 10% do que tu ganha. E o engraçado é que esses 10%, ao invés de fazer falta, eles fazem aqueles 90% multiplicar grandemente. E a oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração. É aquela oferta que Deus fala, que o Espírito Santo fala. Como falou comigo quando eu estava sentado ali, quando o pastor estava apresentando os votos. Deus falou comigo, que já está separado aqui. Aleluia, Deus. E Grande e por quê? eterno Deus. Por que eu tenho que ser dizimista e ofertante? E além do mais, por que eu tenho que fazer oferta sacrificial? Por que eu tenho que fazer ofertas de propósito ou até mesmo votos? Por quê? Eu vou contar um testemunho meu e 2 de outras pessoas. Primeiro testemunho. Tinha uma irmã cristã, mulher de Deus. Até como muitos apelidam, né? A mulher do coque. Temente a Deus. Todo dia orava, buscava. Só que veio uma situação. Faltou alimento na casa dela.
Ela não tinha víveres. Faltava praticamente tudo. E ela orava. Em momento algum ela murmurou. Ao contrário, ela somente glorificava a Deus. E ela dizia, mesmo enxergando aquelas despensas vazias, ela dizia: obrigado, Senhor, pela tua provisão. Na frente da casa dela tinha um centro de umbanda. E o pai de santo ficou sabendo da situação dela. E ele se encheu de orgulho e foi no mercado e comprou do bom e do melhor. Comprou do bom e do melhor. Aí chegou lá, bateu na porta. Ô dona fulana, olha aqui, ó. Olha o que Satanás mandou para ti. Alguns podem dizer misericórdia. Sabe o que ela fez? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração e mandou até o príncipe das trevas trazer alimento para mim. Aleluia, Deus. Por quê? Porque ela era dizimista, ela era ofertante. Não por obrigação. Não, porque dízimo e oferta não é obrigação, é gratidão. Se Deus te abençoa, por que tu não vai agradecer a Ele, abençoando a casa dele? Aleluia, Deus. Segundo testemunho, um missionário, faz muitos anos que eu escutei isso. Um missionário, ele estava passando por uma luta. E ele fez um biscate. E nesse biscate, ele ganhou 200 reais. Na época, 200 reais valeria como 600 reais hoje. Aí o Espírito Santo chegou e disse: oferta na minha casa. Aí ele: mas Senhor, eu não tenho nada para comer. Eu não tenho nada. Esse dinheiro é exatamente para me comprar as coisas para mim comer. E o Espírito Santo disse: oferta na minha casa. Aleluia, Deus. Aí ele: amém. Que seja feita a tua vontade. E ele foi e depositou. Depois que terminou o culto, ele foi para casa. Chegando lá, o alimento dele foi alguns copos de água, porque ele não tinha nada mesmo. E durante a noite, ele orando, glorificando a Deus. No outro dia de manhã, ele abre, um taxista chegou e disse: aqui é a rua tal, número tal? É. Uma senhora, lá no mercado tal, comprou alimentos e coisas aqui. E abriu o porta-malas. Estava lotado de alimentos. Uma senhora comprou, pagou a corrida e me deu anotado esse endereço. Eu vim aqui. Aleluia, Deus. O Senhor enviou o alimento para ele. Grande Deus, aleluia, Senhor. Por quê? Por causa da sua fidelidade, por ter escutado a voz do Espírito Santo. Grande Deus. Quando o Espírito Santo colocou o valor no coração, e ele obedeceu à voz do Espírito. Aleluia, Jesus. E Deus foi lá e abençoou. Grande Deus. E o terceiro testemunho. Testemunho meu. Ano retrasado. Durante 4 meses eu não tinha serviço para trocar uma lâmpada. E a gente estava em sérias dificuldades. E na denominação que a gente estava, tinha um pastor que ficou sabendo de uma irmã lá na Shangri-La, que estava necessitando de alimentos, porque ela só tinha água doce para dar para o filhinho dela.
E naquela época, a minha esposa conseguiu um dinheirinho. Eu digo dinheirinho porque foi pequeno o valor mesmo. E a gente comprou algumas coisinhas para nós. Porém, quando a gente ficou sabendo disso, eu peguei e disse pro pastor: pastor, em vez da gente ir amanhã, vamos hoje. Vamos abençoar. Porque eu sei o que é um filho pedir algo e tu não ter para dar. Aleluia, Deus. É doído. Grande e eterno Pai. Aquela carinha inocente. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero isso. E aquela agulhada no coração porque você não tem para dar. E a gente se uniu e juntou. E o que eu tinha, eu separei praticamente a metade. E a gente foi lá e abençoou. Oramos. Aí passou um tempo. E os nossos víveres chegaram quase a zero. O leite tinha acabado. E a nenê pedindo. Daí até minha esposa disse: e agora, tu viu, tu abençoou a irmã. E agora a gente está precisando. Que adiantou de espiar um santo para vestir outro? Eu disse: calma, meu amor. Vamos confiar porque Deus é fiel. Aleluia, Deus. E na mesma tarde, um pastor de outra denominação, no culto anterior, tinha sido Santa Ceia. E ele sempre fazia a campanha do alimento, do quilo. E quando ele contando, uma irmã chegou com uma caixa de leite e disse: pastor, dá para uma família que tem uma criança pequena. E ele disse que naquele dia ele lembrou de nós. E 2 dias depois, no dia que eu e a Raquel conversamos, ele chegou e foi lá: olha o que o Espírito Santo mandou para ti. Aleluia, Deus. Grande e eterno Pai. E com todo temor a Deus, no coração eu posso falar. Foi quase o triplo do que nós abençoamos aquela hora. Aleluia, Deus. Por que eu resolvi falar desses testemunhos? Porque essa campanha não é somente para repreender o devorador. Não. Essa campanha tem um voto. E esse voto não é para a igreja, não é para o pastor. Aleluia, Deus. Esse voto é para ajudar um casal de irmãos que estão precisando, estão necessitando. E a palavra é de Deus. Se vocês quiserem abrir, não precisam levantar, podem abrir. No livro de Atos, capítulo 4, verso 32 até o verso 37. Atos, capítulo 4, 32 ao 37. E a palavra de Deus diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas de todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o versículo 34, que diz:
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. O que eu quero dizer com isto é que esta campanha é repreendendo o devorador. E nós vamos repreender o devorador da vida financeira da igreja. Hoje o culto, o Espírito Santo está ensinando a igreja de como tem que viver a partir de agora, controlando o dinheiro e não sendo controlado pelo dinheiro. Verdade. E Aleluia, também Deus. que o voto sacrificial, a oferta sacrificial desta campanha é para ajudar um casal necessitado. Porque a palavra diz, naquela época que não havia necessitado, por quê? Porque a igreja se unia num propósito de um ajudar o outro, de um abençoar o outro. E o que eu quero dizer é que, se nós compararmos ao versículo 12 de Lucas 16, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Aleluia, Deus. O que quer dizer? Se no alheio a gente não for fiel, se a gente não ajudar o próximo, se Deus falar ao coração da igreja um valor para ajudar este casal, abençoa. Porque pode ter certeza, porque Deus vai agir, vai abençoar na tua vida. Aleluia, Deus. Porque Deus é assim. Deus é fiel. Ele cuida de cada um de nós. Aleluia, Deus. Deus não quer nenhum escravo. E infelizmente, no mundo gospel tem bastante escravos. Aleluia, Deus. Porque a gente vê a maioria das vezes a pessoa com dificuldade e postando no Face, eu quero. Aleluia, Jesus. Tudo que a gente vê, a gente quer. Grande Deus. Mas o querer só vai se tornar poder na nossa mão quando planejamos e controlamos o nosso dinheiro. Verdade, Senhor. E se a gente for escravo do dinheiro, a gente só quer. Só quer. Pagar, se der para pagar, eu pago. Se não der para pagar, fazer o quê? Eu vou empurrando com a barriga. Afinal, eu quero. Escravo da propaganda. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Ah, não, hoje não é mais batom, né? Hoje é Jequiti. 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 Aleluia, Deus. Mas é verdade, meus irmãos. Eu quero ser próspero financeiramente. A igreja quer ser próspera financeiramente. Amém, Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Ser fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Nos dízimos, nas ofertas alçadas, que não é aquela que o pastor levanta, mas é aquela que Deus coloca no coração. Aleluia, Deus. O pastor pode até levantar, mas não é o valor. O valor quem levanta é Deus no seu coração. Aleluia, Deus. Verdade, Pai. Tenho que ser fiel à minha família e a mim mesmo. Porque novamente eu digo, a gente vai orar. A gente vai repreender o devorador. E pode ter certeza que no momento que a gente mandar ele embora da vida de vocês, ele vai sair. Mas se a partir de agora você não tiver uma atitude diferente, controlando o que tu gasta, planejando o que tu vai gastar, e sendo fiel a Deus, ele vai estar lá sentadinho no sofá da tua casa, só esperando você chegar. E vai dizer, e aí, voltou? Eu tô aqui de novo, para devorar a tua vida. Aleluia, Deus. Grande Deus, aleluia, Senhor. E para nós finalizarmos,
Este daqui são os envelopes dos votos. E o que eu preguei hoje e contei os testemunhos foi que o voto que Deus falou ao teu coração, se tu honrar, pode ter certeza que a oração que tu fizer, quando ela for queimada amanhã lá no monte, a fumaça que ela se tornar, ela vai se tornar incenso suave nas narinas de Deus. Aleluia, Deus. E como o Salmo 91 diz: eis que darei ordens aos meus anjos ao teu respeito. E quando Deus faz isso, pode ter certeza. A vitória é sempre. Aleluia, Deus. Grande Deus. Então, aqueles que sentiram no coração, pastor Renan, aqueles que sentiram no coração de fazer este voto, deem um passo de fé e venham pegar ele aqui. O pastor estará ungindo as mãos. Jesus. Aleluia, Deus. Grande e eterno Pai. Aleluia, Senhor. Grande e eterno Deus. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, ó Rei da Glória. Agora eu vou insistir um pouquinho mais. Aqueles que ficaram sentados, talvez vocês devem estar pensando: mas que voto que o irmão quer? Quanto que o irmão quer? Amados, eu não estipulo nada, porque eu tenho certeza que Deus já falou a cada um ao coração. Aleluia, Deus. O valor Deus já estipulou. Aleluia, Senhor. Porque esse voto não é para o pastor, não é para o ministério. Este voto é para ajudar um casal. Porque pode ter certeza, Aleluia, este casal Deus. está passando pela necessidade. Mas quando Deus enviar alguém para esse casal Aleluia, Deus. necessitado, esse casal vai abençoar. Por quê? Porque ele vai lembrar do que cada um de nós fez por ele. Aleluia, Jesus. E Deus também vai abençoar grandemente a vida de vocês. Porque vocês não estão fazendo voto assim: Senhor, aqui está meu voto, ajuda a minha causa. Não, Senhor, aqui está meu voto, ajuda este casal. Aleluia, E a Deus. palavra diz que quando a gente intercede por alguém, Deus envia os anjos para interceder em nosso favor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então, se tem mais alguém que queira pegar o voto, passe à frente. Aleluia, Jesus. Não existe valor estipulado. Não tem mais ninguém? Amém. Glória a Deus. Aqueles que por um acaso não puderem vir no culto amanhã, mas gostariam de ofertar o voto, pode ofertar hoje. Agora, aqueles que estarão presentes no culto amanhã, eu peço que tragam amanhã o voto. Aleluia, Deus. Pode ter certeza que Deus vai abençoar grandemente. Aleluia, Deus. Pode me ungir aqui, pastor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Grande e eterno és tu, ó Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu posso dizer uma coisa: eu já vi muitas coisas. E principalmente em relação à vida financeira, eu já vivi muitas coisas. Aleluia, Deus. Eu já provei Deus. Já provei. Uma vez, eu devolvi o dízimo. E uma vez, eu estava necessitado. Precisava pagar uma conta. E eu precisava de 50 reais.
e amados, com todo temor a Deus e a palavra dele, que diz que seja o nosso falar sim, sim e não, não. Eu precisava de R$50. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus materializou R$50 na minha carteira. Aleluia, A minha Deus. esposa é testemunha. Grande Porque a Deus. gente precisava pagar a conta, a gente revirou o nosso quarto, revirou a cozinha, tirei tudo da minha carteira várias vezes. E quando a gente chegou, não tem. Aí a gente disse, bom, seja feita a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu não lembro o que eu fui pegar na carteira e estava ali. R$50. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Grande e eterno Pai. Naquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E Ele faz todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Novamente agradeço minha oportunidade. Palmas para o Senhor. Grande e eterno Deus. Obrigado primeiramente a Deus, obrigado ao irmão Alex por essa